Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor para este nosso momento de culto, onde juntos queremos louvar, queremos agradecer por todas as bênçãos que o nosso querido e maravilhoso Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Diariamente temos que lembrar isso. Diariamente temos que lembrar que por natureza estaríamos afastados de Deus. Mas Deus, no seu amor, enviou seu Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar. E com esta morte perdoa todos os pecados de toda a humanidade. Através da sua palavra, o Espírito Santo nos convence destes nossos pecados, nos chama ao arrependimento e nos leva, nos motiva a confessarmos estes pecados, confiantes na graça e no amor de Jesus. Por isso, convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Querido Deus, estamos arrependidos. Os nossos corações estão contritos, tristes, por causa destas nossas falhas. Confiamos que Cristo Jesus, ao entregar o seu corpo e derramar o seu sangue inocentes na cruz do Calvário, perdoou todos os pecados de toda a humanidade. Mediante este amor de Jesus, nós nos aproximamos de Ti, confiantes nos méritos de Cristo, e não em nossos méritos, para Te pedir: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é essa a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo para o dia de hoje.
É o Salmo de número 119, dos versículos 9 a 16, o qual nós fazemos a leitura conforme a projeção, leitura de forma alternada com a divisão ao meio dos versículos. Após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Ó Deus, tua sabedoria divina coloca em ordem todas as coisas nos céus e na terra. Afasta de nós todas as coisas prejudiciais e nos dá aquelas que são benéficas para nós. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 a 20. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 a 20, onde encontramos assim registrado: Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isto também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus.
e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 16, onde encontramos assim registrado: Deus nos deu a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse: Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras Sagradas: No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que Ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado: Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Até aqui a leitura da epístola. Convido a cantarmos o hino Grande, Muito Grande. De muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.
morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje, a qual nós encontramos em Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 31. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 31, onde encontramos assim registrado. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isto não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Neste momento iremos cantar o hino Livres para Servir, e durante o cantar deste hino as crianças podem levarem a sua oferta, consagrá-la na igrejinha e depois dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana. Posso explicar.
levar tua palavra e te testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam a nos abençoar, a nos orientar neste momento de reflexão na palavra do Senhor, quando queremos refletir no texto de Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, onde encontramos assim registrado: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como é importante nós estarmos firmados em Jesus, o nosso Salvador. As palavras iniciais deste trecho de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, ele mostra isso. Fiquemos firmes na fé que anunciamos. Um pouquinho antes, neste mesmo capítulo de Hebreus, nós ouvimos que o povo de Israel, aquele povo que havia sido libertado do Egito, da sua escravidão, não pôde entrar no descanso da terra prometida, pois não haviam ficado firmes na sua fé. Foram teimosos, duvidaram de Deus, praguejaram contra Deus, contra também o instrumento de Deus que foi Moisés. E nós vimos qual foi a consequência. Não puderam, depois de peregrinar por 40 anos, entrar no descanso prometido. À primeira vista, num primeiro olhar, muitas pessoas até vão dizer como Deus foi injusto. Depois de sofrerem tanto no deserto, não puderam entrar na terra prometida. Às vezes, em nossos dias, também pensamos desta maneira. Também pensamos que Deus é injusto conosco, é injusto com outras pessoas, pois várias vezes nós dizemos: como pode tal pessoa estar sofrendo, mas ela é tão boa. Ela não fez nenhum mal para ninguém, porque Deus permitiu que isto acontecesse a ela. Eu não posso crer num Deus que age assim. E infelizmente este pensamento, ele está presente na maioria das pessoas, pois a maioria das pessoas não conhecem o grande sacerdote Jesus que nós temos. Por isso, nós que confessamos e cremos no Cristo Salvador,
devemos ficar firmes nesta fé que anunciamos, nesta fé que acabamos de confessar com as palavras do credo apostólico. Esta fé que nos aponta justamente o que este grupo de versículos nos ensina, que nós temos um Salvador. Nós temos alguém que garante o nosso descanso eterno. Não através de nossas obras, não pelo que nós iremos ou podemos fazer, mas pelo que Ele já fez na cruz. Cristo perdoou todos os nossos pecados. E confiantes neste Cristo, confiantes neste Salvador, nós estamos livres. Livres da condenação, livres de irmos para o inferno. E nós estamos livres para servir a este Salvador aqui neste mundo. Não querendo algo em troca, não querendo benefícios, como às vezes nós até ouvimos os discípulos a se questionarem, quem de nós é o mais importante? Todos nós somos importantes para o Senhor e Salvador. Por isso Deus vem a nós, na sua palavra e no batismo, para nos chamar para dentro do seu reino. E diariamente, quando confrontados com os nossos pecados, nós somos chamados para estarmos firmes na presença do verdadeiro Senhor e Salvador. O último versículo lido da carta aos Hebreus, capítulo 4, diz: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Quem somos nós para chegarmos perto do trono divino? Poderíamos nos perguntar. Que méritos nós temos para chegar próximos de Deus? Nenhum. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos perdoados por Deus. Nós somos revestidos por Cristo. E então, os méritos de Cristo nos aproximam de Deus. Se dependesse de nós, não poderíamos nos aproximar de Deus. Mas Jesus, ao sofrer em nosso lugar, ao carregar todos os nossos pecados, Ele faz o camelo passar pelo buraco da agulha. Ele nos salva. Ele faz o que é impossível para nós, mas é possível para Ele. Ele nos dá o perdão e Ele nos traz para perto do trono divino, para perto da presença de Deus. E nessa presença, o autor da carta aos Hebreus diz: ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Lembremos bem destas palavras diariamente em nossa vida. Quando nós formos assolados pelo mal, pela tristeza, por todas as coisas ruins, na presença de Deus recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Encontraremos o descanso que Deus promete para todo aquele que confia nele. Afinal, Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir a Jesus é chegar à sua presença, é confiar no seu amor e na sua graça, é receber o alívio que somente Ele pode nos dar, que é o perdão de todos os nossos pecados. Hoje nós fizemos a leitura de um trecho do Salmo de número 119, segunda parte deste Salmo, e o primeiro versículo que nós lemos, ele é de extrema importância para a nossa vida aqui neste mundo. O Salmo 119, versículo 9, diz assim: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos.
Este versículo não fala apenas para os jovens, mas ele fala para todas as pessoas. Como alguém pode conservar pura a sua vida? É só observar a lei de Deus. É só observar os mandamentos de Deus. É só seguir as orientações de Deus, que então estaremos puros. É não pecarmos. Mas infelizmente todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. E então não teríamos pureza em nosso coração, se o nosso querido e bondoso Deus não agisse em nós. Por isso eu vou fazer a leitura de uma reflexão de Lutero sobre esse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16. Esse texto que fala sobre encontrarmos misericórdia, encontrarmos graça na presença de Deus. A explanação de Lutero é a seguinte: vê-se quão grande e excelente coisa é o batismo, que nos arranca da garganta do diabo, nos torna propriedade de Deus, subjuga e tira o pecado e depois fortalece diariamente o novo homem, e sempre opera e permanece até que desta miséria passemos a glória eterna. Por isso, considere cada qual o batismo como sua vestimenta cotidiana, em que sempre deve andar, para que todo o tempo se encontre na fé em seus frutos, a fim de subjugar o velho homem e crescer de novo. Pois, se queremos ser cristãos, cumpre que exercitemos a obra pela qual nos tornamos cristãos. Se todavia alguém cair dela, a ela retorne. Porque assim como Cristo, o trono da igreja, não se afasta de nós, nem nos impede de a ele voltarmos, ainda que pequemos, assim também permanece todo o seu tesouro e dom. Agora, assim como uma vez recebemos perdão dos pecados no batismo, assim continua todos os dias enquanto vivermos, isto é, enquanto arrastarmos conosco o velho homem. Cristo, além de nos trazer para perto do trono divino, Ele também é o trono divino, pois Ele é o Salvador. E aqui, quando nós ouvimos essa reflexão de Lutero, que fala sobre o nosso batismo, nós devemos realmente entender o que este batismo significa para a nossa vida. Nós somos propriedade de Deus. Nós fomos salvos por Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós fomos purificados por Deus, por termos Cristo como nosso Salvador. Por Deus agir em nossa vida através da sua palavra e também através do santo batismo. E então vemos qual é a importância deste sacramento na nossa vida. Na vida também e principalmente das nossas crianças. Jesus, no Evangelho de Marcos, deixa bem claro a sua preocupação com as crianças, quando ele diz aos discípulos que queriam impedir que elas chegassem perto dele: deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Como é importante nós lembrarmos da importância de Cristo na vida, tanto das crianças, como também na nossa vida de adultos. Mas quando nós vemos o que é o batismo na nossa vida, e Lutero começa com a seguinte expressão: vê-se quão grande e excelente coisa é o batismo. E por quê? Porque nos arranca da garganta do diabo, nos torna propriedade de Deus, subjuga e tira o pecado, e depois fortalece diariamente o novo homem. Quando nós lembramos que sim, nós somos batizados, nós pertencemos a Cristo, nós somos dele, pois ele veio nos buscar. É uma luta diária.
enquanto ainda estivermos aqui neste mundo. Tanto é que Lutero termina essa reflexão com as seguintes palavras: agora, assim como uma vez recebemos perdão dos pecados no batismo, assim continua todos os dias enquanto vivermos, isto é, enquanto arrastarmos conosco o velho homem. Na leitura de Eclesiastes, nós ouvimos o sábio escrever como são curtos os nossos dias, como é curta a nossa vida aqui neste mundo. Por isso nós devemos saber aproveitar todos os nossos dias. Tanto é que no versículo 18 ele diz: então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Esta é a parte que cabe a cada um. E ainda conclui no versículo seguinte dizendo: se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isto é um presente de Deus, porque a nossa vida aqui neste mundo, ela é curta. Então devemos saber aproveitar da melhor maneira. E o autor da carta aos Hebreus novamente nos lembra que o tempo de nos apegarmos a Deus é o hoje. E estarmos apegados a Deus aqui neste mundo é aproveitar a nossa vida. É aproveitar tudo que Deus nos deu. Quando o autor de Eclesiastes diz que devemos comer e beber, aqui não está apenas falando de prazeres materiais, ou de comermos e bebermos até estarmos mais que satisfeitos, estarmos ali cheios demais, mas ele diz que nós temos que cuidar do nosso corpo, que devemos nos alimentar bem. Devemos sim evitar os exageros, mas também não devemos querer nos privar de tudo, achar que comer e beber é algo ruim. Muito pelo contrário, é algo importante que mantém o nosso corpo sadio. Então devemos sim fazer isso. E devemos também aproveitar bem o que ganhamos com o nosso trabalho. Mas nós devemos lembrar que tudo que temos, tudo que somos, provém das mãos graciosas de Deus. E aproveitarmos bem o que nós temos é nos aproximarmos da presença de Deus. É confiarmos no seu amor. É saber que Ele operou em nossos corações, através da palavra e do batismo, o perdão dos nossos pecados. Como diz Lutero, nos arrancou da garganta do diabo, subjugou o pecado, tirou o pecado do nosso coração, da nossa vida, nos deu perdão, nos tornou suas propriedades, não no termo pejorativo, mas sim na preocupação de sermos salvos no seu amor e na sua graça, para que nós possamos viver na sua palavra todo o tempo em nossa vida, para que nós tenhamos sempre o desejo de buscar a pureza em nossa vida. E a pureza é estar andando em conformidade com os mandamentos de Deus. Poderíamos aqui novamente lembrar todos os 10 mandamentos que Deus nos dá, mas vamos apenas relembrar o resumo destes mandamentos. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós vivemos isto, nós estamos buscando a pureza em nossa vida. Mas quando nós colocamos outras coisas acima de Deus,
quando colocamos outras coisas no lugar de Deus em nossa vida, nós estamos sujando a nossa vida, estamos tornando ela impura. Quando nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, estamos tornando impura a nossa vida. Por isso é tão importante que os nossos corações, nossas mentes, estejam voltadas ao único e suficiente Salvador que existe. Aquele que realmente pode e perdoa todos os nossos pecados. Aquele que sofreu o que nós sofremos. Aquele que sabe tudo o que nós precisamos. Aquele que está o tempo todo ao nosso lado e não nos abandona. Cristo, o Salvador. Aquele que morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Por isto, queridos de Cristo Jesus, que nós possamos sempre reconhecer a nossa carência, a nossa necessidade de Deus. Que nós possamos sempre querermos estar próximos de Deus. Queremos chegar ao trono de Deus. E Cristo abriu este caminho para nós, quando morreu e perdoou todos os nossos pecados. E que ao nos aproximarmos de Deus, tenhamos a certeza de que nós receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Salvador não nos deixa de lado. Deus não é injusto, como muitas pessoas pensam, mas infelizmente nós vivemos a consequência do pecado em nosso meio. Por isso nós vamos sofrer, vamos ficar doentes, vamos perder entes queridos. Alguns de nós vão perder as suas propriedades, seus bens. Mas nós temos que confiar que para Deus tudo é possível. E a salvação nos foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso, quando refletimos na palavra de Deus, reconhecemos que nós devemos aproveitar da melhor maneira a nossa vida aqui neste mundo, com tudo o que somos e temos. E a melhor maneira de se aproveitar não é apenas usufruir do que nós temos, mas é, sobretudo, agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu, que Ele nos fez e o que nós temos diariamente. Que assim nós possamos viver confiantes no amor e na graça de Deus e sempre procurarmos obedecer aos mandamentos de Deus, não para conquistar algo, como sempre é importante lembrarmos, mas para agradecermos a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Congregação pode sentar. Neste momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão
por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje nós queremos destacar o versículo 18 de Eclesiastes capítulo 5, que diz: então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu, comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. E nós aproveitamos bem a nossa vida quando também ofertamos a Deus, reconhecendo que todas as bênçãos que recebemos provêm da sua mão amorosa e que também através destas nossas ofertas nós auxiliamos no trabalho de Deus. Não que Deus precise, mas Deus nos dá o privilégio de ofertarmos para que a sua palavra continue viva ao nosso redor. Aqueles que tiverem a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante nós iremos cantar o hino Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem paz, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Nesse momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Os pedidos da nossa congregação, nós queremos orar pelo Dari Naitsky, nosso irmão na fé, o seu Dari. Ele ontem foi submetido a uma cirurgia, ele estava com apendicite, correu tudo bem, já está no quarto. Também orarmos pelo pastor André Dreyer e a esposa Cristiane, eles estão com Covid-19. Pastor André é irmão da Adriana. Também pela saúde do seu Paulo Varros, que está hospitalizado e muito debilitado. E também o Fábio agradece pelas bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos que Tu tão maravilhosamente derramaste sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela nossa família, pela nossa saúde, agradecemos pelo alimento que Tu nos dás, pelos bens que nós temos, pela nossa casa, o nosso lar, enfim, Senhor, por tudo que Tu graciosamente derramaste sobre as nossas vidas. Mas nada disso teria sentido, Senhor, se não confiássemos em Jesus como nosso Salvador. Por isso, Senhor, te agradecemos
sobretudo a fé que tu colocaste em nosso coração através do batismo, através da tua palavra. Fé esta que nos aponta o caminho da salvação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, pedimos que continues a nos abençoar diariamente nesta fé, para que sempre estejamos firmados em Cristo, confiantes que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Também, Senhor, queremos pedir que Tu estejas a orientar e abençoar sempre a igreja, para que ela anuncie esta palavra com pureza, com fidelidade, com alegria, para que mais pessoas possam encontrar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, fortalece pastores e membros a anunciarem a Tua palavra, para que ela seja proclamada e o Cristo chegue para todos e que todos confiem no Seu amor e na Sua graça. Também, querido Deus, queremos orar pelas autoridades em nosso país, em todas as esferas, em todos os lugares. Senhor, pedimos que olhes pelas autoridades e as abençoe, para que elas cumpram o seu dever de proporcionar o bem-estar a todos que são subordinados a ela. Também, Senhor, de uma maneira especial, queremos lembrar os professores no dia de hoje. Na sexta-feira comemoramos o Dia dos Professores, e hoje queremos orar pedindo que Tu continues a abençoá-los, para que realmente possam ensinar o que é útil para toda a sociedade, para a formação dos seus alunos, e também, de uma maneira especial, que todos os alunos cumpram o 4º mandamento e respeitem os professores como autoridade. Também, querido Deus, queremos pedir por todos aqueles que estão enlutados, doentes, acamados, enfim, Senhor, todos aqueles que estão precisando da Tua ajuda, da Tua proteção. Colocamos de maneira especial nesta oração o seu Dari Naitsky, que foi submetido a uma cirurgia no dia de ontem. Obrigado, Senhor, porque tudo correu bem. Te pedimos, Senhor, que estejas abençoando agora no seu restabelecimento, na sua recuperação. Também, Senhor, colocamos em oração o pastor André Dreyer e a sua esposa. Eles estão com o Covid-19. Querido Deus, esteja fortalecendo e abençoando estes teus filhos na tua graça, no teu amor e também na sua saúde. Também, Senhor, estendemos este pedido a todos aqueles que estão infectados por este vírus ou qualquer outro tipo de doença. Também colocamos em oração, pedindo pela saúde do nosso irmão na fé, o seu Paulo Varros. Tu sabes, Senhor, o que esse teu filho está passando. Pedimos, Senhor, que a tua mão esteja sobre ele, abençoá-lo, fortalecê-lo. Esteja, Senhor, sobretudo, a enchê-lo de misericórdia na certeza de que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Por fim, Senhor, nos unimos com o Fábio para agradecer pelas bênçãos recebidas na sua vida e estendemos este agradecimento a todas as bênçãos que nós recebemos em nossa vida. Tudo isto, querido e bondoso Deus, nós oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convido todos a colocarmos tudo mais que pesa em nossos corações na oração que Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. Vinde, pois, tudo está preparado. Tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. De Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dá tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos a eleita de Deus,
cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dar graças a Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida neste momento de culto. Sobretudo, Senhor, pelo fortalecimento na fé em Cristo Jesus. Querido Deus, queremos ser tuas testemunhas, queremos viver na tua palavra. Por isso, Senhor, aumenta em nossos corações o amor, para amarmos a ti acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Novamente chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre todos nós. Lembramos os nossos avisos da nossa congregação, que seguem conforme a nossa programação. Próxima terça-feira nós teremos o estudo bíblico aqui na congregação, 19 horas. Quarta-feira nós teremos o nosso momento devocional, também às 19 horas, pelo Facebook da congregação. No próximo sábado, instrução de confirmandos às 8 horas e 30 minutos. E o nosso próximo culto, próximo sábado, às 19 horas. Próximo domingo, também às 19 horas, reunião de jovens aqui na igreja. Lembramos já, como nós colocamos no culto passado, a Assembleia Ordinária da nossa congregação, com eleição de diretoria, foi marcada para o dia 28 de novembro, no culto, após o culto das 8 horas da manhã. Então nós conversamos em reunião de diretoria e decidimos marcar a próxima assembleia para o dia 28 de novembro, um domingo de manhã, com eleição de diretoria. Estamos avisando já com antecedência, pois é praxe sempre que a diretoria apresente uma chapa de diretoria para a próxima diretoria e, caso a congregação ou algum membro queira também apresentar alguma chapa para a eleição de diretoria, pode ficar à vontade. Ainda lembramos que nós até o dia 23 de outubro, agora nós queremos juntar um pedido para a editora Concórdia. Tem algumas programações agora no mês da reforma. E então nós estamos até o dia 23 juntando os pedidos. Podem fazer com a Adriana, ou comigo, ou com o Anthony também, da literatura. E nós damos o destaque do livro de Concórdia, que está tendo um novo lançamento, com uma linguagem mais atualizada. O livro de Concórdia está com, se eu não me engano, mais ou menos uns R$40 de desconto. Também as obras de Lutero, quem quiser, está com um desconto de mais de 50% no valor, até o final do mês aí. Então, quem quiser fazer o pedido de alguma dessas obras, são 13 obras, das obras selecionadas de Lutero. E também há um material especial para as crianças. Quem quiser também pode dar uma entrada no site da editora Concórdia e olhar as promoções que tem ali. Nossos avisos são esses. Convido aí os nossos professores de escola bíblica que estão aqui presentes a virem aqui à frente. É o Lívio, a Adriana, a Ana. Convidar a dona Lindaura, representando a Lidiane. Rayan, representando a Janete e a Marisete, a virem aqui à frente. Convidar a Lídia aqui, falar umas palavrinhas para os nossos professores. Bom dia a todos. Então, como sexta-feira foi o dia do professor, e gentilmente o pastor e a Ana e os professores prepararam uma homenagenzinha aos nossos professores de escola bíblica, que eles são os mais importantes na vida dos nossos pequenos. A palavra de Deus chega a eles desde pequititinhos através dos nossos professores. E a gente roga que a Deus abençoe a cada professor, professora, que Deus vai recompensar cada um naquilo que Ele prega aos nossos pequenos, como também aos jovens e aos demais. Sejam felizes e que Deus abençoe vocês. Muito bem, então aí é uma singela lembrança aí para os nossos professores. As crianças vão estar entregando aí para eles, por favor. Podem entregar.
Muito bem, queridos professores, e aí os representantes levem para as nossas professoras que aí não estavam hoje aqui presentes, que Deus esteja abençoando, fortalecendo nesta caminhada tão importante para a nossa igreja também, que é ensinar os pequeninos o caminho de Deus. Então tá, podem sentar. Muito bem, são esses nossos avisos. Nós desejamos que Deus esteja a abençoar cada um de vocês, que Deus os leve, vos traga de volta. E concluímos cantando o hino Os que Amam Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador e seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho